Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. Mas fala, nerds, beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje, eu vou trazer o review das edições 1, 2 e 3 da saga do Superman, atualmente em publicação no Brasil pela Panini Comics. Mas antes de começar esse videozinho, tenho que pedir aí para você que ainda não é inscrito do canal, claro, se inscreva no canal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube. Me siga no Instagram, que está passando aí, também está aqui na descrição, juntamente da caixa postal do canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também com os amigos nos grupos de Facebook, WhatsApp. Então se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo. É isso, nerd! Já tô até vendo aqui, né? O que vai virar esse vídeo. Olha, o hater odeia a fase do Byrne do Superman. O hater falou mal da fase do John Byrne no Superman. Já vou adiantar que muitas dessas pessoas nem leram, né? Enfim. Mas o que acontece? Eu preciso ter uma opinião sobre o material para trazer aqui para vocês. Então, no meu vídeo de aquisições, inclusive já teve um comentário. Eu considero infeliz pelo simples fato de, cara, as pessoas são diferentes, as pessoas gostam de coisas diferentes. E daí a comparação foi a seguinte: o hater gosta da morte do Superman, mas o hater não gosta da fase do Byrne. Mas o que acontece? Cada um tem sua opinião, né? E o que eu vou falar desse material aqui, fazendo um review dessas 3 edições? Bom, primeira coisa, é muito bacana esse formato, de fato. Eu fico feliz que esse material esteja saindo no Brasil e uma fase tão icônica e tão importante que é a fase do Byrne, logo após os eventos de Crise nas Infinitas Terras, ali na década de 80, foi aqui que muita coisa boa surgiu. E eu concordo que muita coisa boa está aqui. Mas a minha primeira crítica, antes de entrar no material do Byrne em si, é a compilação da Panini Comics. Muita coisa aqui não é da fase do John Byrne, principalmente a partir do volume 2, porque nós vamos ter histórias de Action Comics e também Adventures of Superman. E daí o meu maior grilo com essas histórias são exatamente a aleatoriedade do que acontece aqui. Então são histórias despretensiosas, né, que são histórias complementares ali de qualquer coisa sobre Superman. E nesse momento da fase do Byrne, estavam sustentando aí 3 títulos, né, com vários autores talentosos, por exemplo, Jerry Ordway, Marv Wolfman, dentre outros. Tá? Só cara fera, de fato, só caras feras. Mas eu não gostei do que eu li aqui, sabe? Quando a gente ouve falar da fase do John Byrne, eu imaginava algo realmente espetacular, algo sublime. E primeiramente nesses 3 volumes, não foi exatamente o que eu vi. É como eu disse, é um mix de aleatoriedades, aventuras que muitas coisas não são boas ou não interessam a ninguém quer ler essas histórias ruins. Essas histórias sem pé nem cabeça do Superman, uma aventura qualquer, fazendo uma besteira qualquer. Eu gostaria muito que fosse uma fase do Man of Steel, do Byrne, mas não é o que acontece aqui. E daí a gente tem que lidar com histórias que vão se misturando aqui com a fase do Byrne. Então, a minha principal crítica é exatamente isso aqui. Mas eu caí no conto do vigário, né? Porque não se chama a saga do Superman por John Byrne, e se chama assim a saga do Superman, e daí isso engloba outras coisas, tá? Então, o que acontece? A arte do Byrne é inconfundível e muito boa. Nós começamos aqui em Krypton com o pai do Superman, Jor-El, e a Lara, falando sobre a iminente destruição de Krypton. Essa destruição aconteceria muito em breve, e daí eles teriam, claro, que mandar o filho deles para outro lugar. E nas primeiras páginas isso já acontece assim, de cara, né? Eu achei esses primeiros capítulos introdutórios
muito apressados, muito rápidos, sabe? Não dá para você saborear os detalhes, as coisas simplesmente acontecem. E daí essa é outra crítica que eu tenho. Quando o Byrne escreveu essa fase, ele parecia apressado e tudo acontece muito rápido. A infância, né? O envio do Kal-El para a Terra e todas as explicações, porque o planeta foi destruído pela própria Kryptonita, e daí a primeira aparição do Superman em Metrópolis, e como ele se consolidou como herói, e daí vários anos se passam nessas primeiras páginas. Eu acho tudo muito rápido, assim, tão rápido que na hora que a gente se dá por si e fala, caramba, mano, o cara já tá tão longe assim. Então, coisas bacanas que tem nessa fase, poderes do Superman e principalmente as atitudes que o Superman tem aqui, que são atitudes mais enérgicas, digamos, principalmente contra a bandidagem, né? Contra os vilões. Então a gente tem um Superman mais casca grossa, e isso eu gosto nessa fase. Mas por falar em casca grossa, nós temos também o Lex Luthor da fase do Byrne, que para mim é o melhor personagem até então dessas páginas que eu li. Como eu comentei lá no vídeo de aquisições e apresentei esses materiais adquiridos aqui, o Lex Luthor realmente se prova um humano que está interessado apenas em si próprio e apenas em ter o poder todo para si. Ele não quer dividir esse poder de forma alguma com o Superman. Então é uma rivalidade totalmente natural e totalmente arbitrária por parte do Lex Luthor, que o encara realmente, ele chega aqui pro Superman no mano a mano e fala que vai destruir ele de qualquer forma, e aponta o dedo na cara do Superman, e eu acho isso foda, mano, porque o cara é simplesmente humano, ok, é um cara trilionário, sei lá, mas, mano, é muito bom. E daí o Superman chega com essa armadura aqui do Lex Luthor, peitando o Lex Luthor. Então os caras só faltam sair no tapa, tá ligado? Isso é muito bom, porque o Lex Luthor aqui realmente peita o Superman mano a mano, e daí ele tem as ideias mais nefastas, e é um Lex Luthor completamente vil e que não perdoa ninguém. Isso é muito bacana de se ver, uma coisa muito positiva sobre a fase do John Byrne. Mas aí, como eu falei, essa encadernação não compila apenas histórias do John Byrne, que seria o tal do Man of Steel. Como eu disse, nós temos histórias como as aventuras do Superman, e daí que eu acho que meio que perde a graça. Nós temos esses capítulos introdutórios, que apesar de serem legais, acabam sendo muito rápidos e muito jogados assim. Então, para o leitor que está lendo isso aqui, pelo menos atualmente, agora em 2021, eu acho que perde um pouco do sabor, do gosto, de se deliciar nas histórias e ver as coisas acontecerem. Eu sei, a gente já conhece de cabo a rabo essas histórias, então por outro lado também tem isso, que não precisa ficar reapresentando o Superman do zero todas as vezes que for contar uma história do Superman, concordo. Mas não sei, eu acho que aconteceu tudo muito rápido. Nesse segundo material nós já temos a apresentação de outro vilão, que é o Metalo, e daí nós descobrimos a fraqueza do Superman. Descobrimos, né? Quem não sabe disso? E o bom é que o Lex Luthor já saca essa parada de uma vez só, e daí começa a usar a Kryptonita mesmo como uma arma direta aos poderes do Superman. Aqui o próprio Lex Luthor começa a criar clones do Superman, e daí a gente se depara com o próprio Bizarro. Mas nós temos histórias aqui, por exemplo, dos Titãs contra o Superman, daí o Superman fica mal e os Titãs têm que parar os caras, e essas histórias assim não são muito boas não, né? E nós temos aqui realmente o Superman sendo pressionado pelo próprio Lex Luthor, o Superman preocupado em salvar a sua família. Nós temos aqui a introdução da Cat Grant. Tem histórias boas? Com certeza, mas eu ainda gostaria muito de repente, uma edição dedicada ao próprio Man of Steel do John Byrne, sabe? E no final aqui nós temos outra história que envolve o Vingador Fantasma e uma outra personagem aqui, onde o Superman tem sua energia vital sugada. E aí não são histórias legais, não são histórias
sei lá, não era o que eu queria ler, né? Mas no final é tudo uma questão de opinião. Por exemplo, nesse volume 3 nós temos uma história com o Etrigan. E aqui nós temos apenas 2 histórias do John Byrne, do Man of Steel, que são edições 4 e 5. Então você pensa, 3 volumes, sei lá, de 150 a 200 páginas cada um, sabe? E tem tão pouca coisa, 5 histórias, sabe? Do Man of Steel aqui, do Run, que seria a cereja do bolo. Então realmente essa encadernação, essa compilação feita, eu não achei bacana, eu não gostei. Tem muitas histórias que não agradam e tem muitas histórias que simplesmente não fazem a mínima diferença. Sei lá, cara, as histórias não são boas. Eu vou falar o quê? Eu vou falar que são ótimas. Não são. Até mesmo essa própria história do Bloodsport, né, o Sanguinário, que é a história onde eles até enfatizaram muito lá no Esquadrão Suicida, né, no novo, é que o Bloodsport atira no Superman uma bala de kryptonita. Isso acontece exatamente aqui, nessa edição, mas não é grande coisa. A gente, quando vê, fala assim, caramba, mano, que foda, mas é uma coisa que acontece não, de uma forma não tão impactante assim, pelo menos pra mim, não aconteceu. E daí nós temos o Superman contra um povo humanoide, mas com aparência de gato, tipo o Superman contra o Godzilla. Então, sei lá, cara, eu vou ser sincero. E por último, né, nós temos histórias aqui com o Etrigan, que também são histórias legais. Então, olha, eu já li um bocado de coisa do Super. Como eu disse, a fase do exílio, a edição ônibus que eu trouxe aqui para vocês, né, que é quando o Superman sai da Terra porque ele está tendo problemas para controlar os seus poderes, algumas coisas pessoais estão abalando e afetando ele de uma forma gigantesca, e ele decide sair da Terra para simplesmente vagar no espaço. E daí se chama o exílio. Ele mesmo se exila do planeta Terra e, cara, quando ele vai para outros planetas, tentar viver a sua vida ali longe da Terra e tal, isso é genial. E é um arco do Jerry Ordway, Dan Jurgens, que depois vai assumir e vai criar ali a morte do Superman, que é um evento impactante, é um evento forte, que particularmente eu, Lucas, gosto bastante. Eu sei que há controvérsias, eu sei que tem gente que cospe nesse prato aí e fala que é uma bosta, mas eu discordo, eu acho que é um evento muito bom. Tem coisas boas e tem coisas ruins, mas o impacto que a gente tem quando lê o Apocalipse marchando em linha reta para Metrópolis e peitando o Superman, e o Superman literalmente se cagando de medo ali porque ele vê que é uma força imparável, sabe? Isso é muito forte, cara. E a gente está falando de um homem mais poderoso do universo. E quando a gente encontra uma força incontrolável e imparável como o Apocalipse, a forma como tudo acontece é muito incrível. Então, quando o mundo viu isso pela primeira vez, o mundo ficou chocado. E eu, quando li pela primeira vez, também me marcou, também me impactou. Eu não era um cara da DC, eu era um cara que lia muito Marvel, eu não gostava tanto dos heróis da DC. Mas depois eu comecei a ler, comecei a curtir, e essa foi uma das histórias que me impactaram. A morte do Superman, o retorno do Superman, o Superman cabelão, o Superman de roupa preta, tudo isso é muito bom e, sei lá, tem uma memória afetiva e tem um impacto. E os eventos do exílio também são grandiosos. Então, cara, 3 encadernados da saga do Superman, custando R$35 cada um, onde a gente só lê 5 histórias do Man of Steel, que seria a cereja do bolo, seria o chamariz. Então, de certa forma, apesar de ficar feliz que está saindo isso aqui, está saindo a saga do Batman, é um momento muito legal de publicações no Brasil, e eu concordo com isso e fico feliz de ter voltado nesse momento, mas ao mesmo tempo eu acho que eu preciso ser sincero e dizer que eu acho que eu já li histórias melhores do Superman, principalmente as histórias do exílio, que tem review aqui no canal, da edição ônibus e tal. E pra mim, é um dos grandes momentos do Superman. Eu vou continuar, claro, essa história aqui. Eu vou continuar a leitura, até porque eu já tenho os volumes 4 e 6 e estou esperando comprar o volume 5. Daí, de repente, a gente vê se vão mudar de ideia, se vai ter mais histórias aqui do que importa de verdade, não histórias aleatórias como acontecem aqui. Enfim, eu acho que às vezes as pessoas se prendem no fato, não, é John Byrne, é bom, se esquecem de que aqui também estão compiladas as outras coisas que não são do próprio John Byrne e também não são tão boas assim. Então, eu tenho que ser sincero, não gostei de muita coisa que eu vi aqui
E é isso, a minha opinião é essa, né? Agora cabe a cada um ler os materiais e ter a sua própria conclusão. Não estou aqui para ficar fazendo guerrinha nem tretinha com ninguém, mas é só simplesmente dar a minha opinião sincera, como eu sempre busco fazer aqui, e é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo videozinho Nerds. Valeu!